Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Estamos começando mais um Provérbio do Dia. Hoje, segunda-feira, 7 de outubro de 2024, mais uma semana começando, Segunda semana de outubro. E estamos aqui para ser canal de bênção à sua vida. Nosso muito obrigado a você que tem acompanhado o Provérbio do Dia, tá bom? Sempre está conosco aqui toda semana, todos os dias. Quero agradecer de coração a todos vocês, tá bom? E dizer que foi uma bênção nosso clamor pela família, né, pastora Maria? Sim, é isso Foi mesmo. um trabalho maravilhoso, muitos irmãos participando, muitas famílias participando, pelo clamor da família, que foi uma bênção. Estivemos durante 3 sábados, no propósito de estarmos orando pela proteção dos nossos filhos. E lembrando a vocês que próximo sábado, dia 12, dia das crianças, nós vamos estar começando, tá bom? Aí uma nova campanha no clamor pela família, tá bom? Estaremos orando pelos casais em todas as áreas, tá bom? Então é importante você, minha irmã, você, meu irmão, estar aí alicerçando o seu casamento na rocha que é Jesus, A palavra do Senhor diz que nós temos que estar orando em todo o tempo, orar e sem cessar. Então o clamor da família, pela família, veio para abençoar a sua casa, a sua família. Então, todos os sábados, a partir das 22 horas, você é convidado, tá bom? A estar conosco aí no clamor pela família, intercedendo pela sua casa, pela sua família. Os dias são maus, não podemos confiar em nós mesmos. A palavra do Senhor diz: estejais preparado para o dia mau. Então, o Senhor nos advertiu, meus irmãos, dizendo que no mundo teremos aflições. Então, pastor, está tudo bem, não vou orar não. Cuidado, hein? Glória a Deus que está tudo bem. Mas nós precisamos todo dia, meus irmãos, estarmos alicerçando, nossa vida espiritual, nossa família, tudo que temos na rocha que é o Senhor. Porque os ventos, eles vêm de repente, as tempestades chegam de repente e a gente precisa estarmos alicerçados. Então te convido, sábado que vem, dia 12, tá bom? Será dia 12, dia 19 e dia 26. 3 sábados estaremos aí em campanha intercedendo pelo nosso casamento, tá bom? Lembrando hoje, meus irmãos, o tema de hoje muito importante: o salário do pecado é a morte, tá bom? Provérbios, capítulo de número 7 e versículo 26 ao 27, vamos estar lendo. Quero agradecer a todos pelo carinho. Você que está pela primeira vez no nosso canal, seja bem-vindo ao nosso canal. Aproveita e se inscreva nesse canal, meu irmão, esteja aí inscrito, ative o sininho para você estar recebendo todas as notificações, tá bom? E não esqueça de dar aquele joinha para estar ajudando o nosso canal, tá bom? Você fazendo isso, o YouTube vai entender que nossos vídeos são relevantes e vai estar indicando para mais pessoas, tá bom? E assim a gente vai estarmos juntos, levando a palavra do Senhor nesse Brasil, em várias cidades do nosso Brasil, em muitos lugares, tá bom, meus irmãos? Através das redes sociais. Vamos então para o nosso tema de hoje: o salário do pecado é a morte. Provérbios capítulo 7, do versículo 26 ao 27, vamos estar lendo. Olha só: porque há muitos feridos derribou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. Tudo isso aqui, meus irmãos, são as consequências do pecado. Se você ler o Provérbios capítulo 7, você vai ver, meus irmãos, e entender sobre a tentação, A tentação, o pecado, ele nos tenta todos os dias, através de muitas coisas, principalmente pela visão. Então que venhamos ter cuidado no mundo em que vivemos, ter cuidado naquilo que vemos, naquilo que ouvimos ou pensamos, tá bom? Sabendo que os resultados do pecado, pastora Marina, eles são terríveis, E a gente vai estar aqui aprendendo aqui hoje, a nos proteger, a nos prevenir, tá bom, meus irmãos? Então vamos aqui para os nossos 3 pontos, a qual Deus tem colocado em nosso coração. Primeiro ponto, vamos falar sobre as consequências do pecado de Davi, tá bom? Vamos estar acompanhando essa referência bíblica em 2 Samuel, capítulo 12 e o versículo 10. 2 Samuel, capítulo 12 e o versículo 10. Olha o que nos fala a palavra do Senhor. Agora, pois, não se apartará
a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Olha só, meu irmão, quando Deus usa o profeta Natan, que vem até Davi, repreendê-lo, né? E o versículo começa dizendo: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste. Então, meus irmãos, o profeta ele chega para repreender Davi, falando agora que Davi ele desprezou o Senhor. Então, isso é que acontece. Quando a gente desobedece a Deus, a gente está desprezando o Senhor. Porque o Senhor, meus irmãos, ele provê tudo aquilo que é necessário para mim. Ele provê tudo aquilo que é necessário para você. Quando ele criou o primeiro casal, Adão e Eva, Deus providenciou tudo que aquele casal precisava. Adão e Eva tinham tudo ali, pastora Marina, naquele jardim, né? Mas ali eles foram tentados. O diabo, através da serpente, tentou a Eva, né, dizendo que ela deveria comer daquele fruto, e com palavras foi tentando a Eva até que ela caiu, comeu do fruto e também deu ao seu marido. E aí veio as consequências. Ambos foram expulsos de um jardim que tinham tudo. Então, quantas pessoas estão me assistindo nesse momento, que tem tudo que Deus tem dado? Deus tem dado uma família, Deus tem dado um bom nome, Deus tem te abençoado em todas as áreas da sua vida, mas quem sabe você está sendo aí tentado na sua mente, tentado a pecar, tentado a fazer algo que é proibido, mas a palavra do Senhor essa manhã veio para te ajudar. Não faça isso. Valorize aquilo que você tem. Valorize o que Deus te deu. Olha a história de Davi, meus irmãos. Deus deu tudo a Davi que ele tinha, né? E olha a história que o profeta Natan conta a Davi. Havia 2 homens, Davi. E ali tinha um homem que tinha muitas ovelhas, né? E outro, seu vizinho, tinha só uma. E de repente o viajante chega na casa daquele homem que tinha muitas ovelhas, e ali ele vai preparar ali um alimento, um guisado para o seu companheiro. E em vez de ele pegar uma de suas ovelhas, ele vai na casa do vizinho que só tinha uma ovelhinha, que criava com tanto amor e carinho, pegou e matou e deu para o seu amigo. Davi acende a ira e diz: quem é esse homem? Eu irei fazer justiça. E ali o profeta diz: esse homem é você, Davi. Deus te deu tudo que você não tinha, Deus te deu. E aí começa a falar sobre algo que era oculto, algo que só Davi, né, sabia. Então, meus irmãos, os olhos de Deus vê todas as coisas. Então valorize o seu chamado, valorize aquilo que Deus tem te dado. Veio as consequências sobre a casa de Davi, a espada nunca mais saiu da casa de Davi. Até hoje a gente vê as consequências em Israel, guerras, né, e tantas coisas. Então, meus irmãos, valorize a sua família, valorize aquilo que Deus tem te dado, né? Valorize a sua esposa, valorize teu marido, cuidado, né, com a traição, cuidado com o adultério, cuidado com o pecado, tá bom? Porque as consequências, elas chegam de repente. Então, valorize aquilo que Deus tem te dado. Vamos para o nosso segundo ponto. Vamos falar agora sobre as consequências do pecado de Sansão. Juízes capítulo 16, do versículo 20 ao 21. Provérbios é assim, a gente não pode estar fugindo do tema para aquele capítulo, tá bom? Então, Provérbios é isso, é ensinamento, é sabedoria, para que venhamos obedecer a palavra do Senhor, tá bom? Então, Juízes capítulo 16, do versículo 20 ao 21. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono, e disse: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. Outra história, né, irmão, sobre Sansão. Um jovem que nasceu com uma promessa, né, escolhido desde o ventre da mãe. Os pais o orientaram acerca do propósito que Deus tinha para a vida de Sansão. Ele era nazireu, tinha que seguir as regras de um nazireu. Mas Sansão, ao crescer,
sendo juiz, ele começa agora a seguir sua própria vontade, começa a desobedecer a Deus, começa a desejar aquilo que é proibido, né? Começa a se envolver com o pecado. E não tardou as consequências chegar para Sansão. Você vê que quando Sansão ele se envolve com Dalila, e ali ela começa a tentar ele, né? De várias maneiras, tenta uma, tenta duas, tenta três. Sansão ele começa a brincar. Sansão ele se confia demais, né? E nós não podemos, irmãos, confiar na minha sabedoria, né? Na minha capacidade. Nós temos que confiar em Deus. Nós somos dependentes de Deus, irmãos. Com o pecado ninguém brinca, né? Então, meus irmãos, Sansão ele se confiou demais. E ele começa, né, aqui, ó. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse, olha o que ele diz: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. Tá vendo? Então tem pessoas que é assim, irmãos, né? Acha que sempre vai se dar bem. Não, vou me sair bem desse daqui de novo, vou me sair bem desse aqui. E Deus dando oportunidade. E Deus dando oportunidade e a pessoa brincando. E de repente Deus retira a misericórdia. E aí é terrível, irmão. Então não brinque com o pecado. O pecado ele tem suas consequências. O salário do pecado é a morte. Morte física, morte espiritual. Então tenhamos cuidado, meus irmãos. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você que está me ouvindo. Então aproveita, compartilha comigo, tá bom? A mensagem de hoje me ajuda, aleluia, a estar levando essa palavra a outras pessoas através das suas redes sociais, tá bom? Então, meus irmãos, então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos. Mas, ainda voltando para o versículo 20, a parte B, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele, né? Ele achou que o Senhor estava com ele quando o Senhor não estava, né? Então, quantas pessoas acham que porque prega bem ou canta bem, Deus está comigo e leva uma vida de adultério, de pecado? Cuidado, irmãos. Aleluia. O Senhor é santo. O Senhor é santo, né? Aleluia. Então, meus irmãos, então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. Era para estar na bênção, mas agora estava sofrendo as consequências daquilo que semeou. Cuidado com aquilo que você tem semeado. Não negocie com o pecado. Não negocie com o inimigo. Ele vai querer atingir a sua mente, seus pensamentos. Vai querer que você faça algo oculto, tá bom? Que você minta para sua esposa, ou para o seu marido, ou para o seu pastor. Tenha cuidado, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo. Os olhos de Deus estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Então, faça aquilo que é certo e você vai ser abençoado em todas as áreas da sua vida. Siga em obediência com Deus. Feche sempre as portas para o pecado. Deus já tem provido tudo aquilo que você necessita, tá bom? Então vamos aqui para o nosso terceiro ponto. Terceiro ponto. Qualquer que comete o pecado também comete a iniquidade. 1 João capítulo 3, versículo 4 ao 5. Só 1 João capítulo 3, versículo 4 ao 5. Qualquer que comete o pecado também comete a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Olha só, meus irmãos, quero ler para vocês aqui. A iniquidade está associada ao ato de ser mal, né? Uma pessoa com a mentalidade mal. A iniquidade, ela gera isso na pessoa. Injusta, né? A iniquidade leva uma pessoa a ser injusta e perversa. Por isso a palavra do Senhor diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, irmãos, o pecado ele gera iniquidade. E o pecado ele é algo abominável aos olhos de Deus. Então, outra hora nós tínhamos uma vida, né? Uma vida carnal, uma vida pecaminosa. Mas a palavra do Senhor nos diz: agora, quem está em Cristo, nova criatura é. Então, tem que ser um novo homem, uma nova mulher.
Agora, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo, né? Então agora ande em novidade de vida, né? Valorize o que Deus te deu, tenha caráter, tenha boas palavras, cuidado com brincadeiras, piadas imorais, né? Tá bom? Cuidado no seu ambiente de trabalho, tenha a postura de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, e com certeza, meu irmão, o nome do Senhor será glorificado através do seu testemunho, através da sua vida. Mas para isso precisamos levar uma vida de oração, uma vida de uma leitura diária da palavra do Senhor, de vigilância, de buscarmos ao Senhor. Não tem como, meus irmãos, obter força sem a gente não buscar a Deus. Imagina se você não se alimentar durante o dia, uma boa refeição, como você vai manter um dia, né, bem saudável? Precisamos tomar água, precisamos comer alimento. Então, não é diferente no sentido espiritual. Precisamos alimentar a nossa vida espiritual através da palavra do Senhor. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Vamos orar? Quero orar por você. Nosso Deus, nosso Pai, queremos nesse momento, nessa manhã, onde se inicia essa semana, te agradecer, Senhor da glória, pela tua palavra que foi ministrada no provérbio do dia. Senhor, nos guarda, Senhor, do mal, brinda a nossa mente contra o pecado, contra desejos proibidos, Senhor, contra tudo aquilo, Pai, que pode nos afastar da tua santidade, do teu Espírito Santo. Senhor, abençoa esta casa, abençoa esse casamento, abençoa essa família, o ministério, meu Pai, desse homem, dessa mulher. Senhor da glória, guarda nossos filhos, tudo que temos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nos livra, meu Pai, da prostituição, nos livra, meu Pai, do pecado, ó Senhor, de tudo aquilo que é mal, Senhor. Ó Deus querido e amado, venha, meu Pai, nos santificar, Senhor, que venhamos ter uma vida santa de obediência à tua palavra. Deus querido e amado, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Espírito Santo, por ser o nosso intercessor. Te agradecemos, Pai, por essa palavra, te agradecemos pelo provérbio do dia, Pai. Te apresento este irmão, esta irmã que está acompanhando essa mensagem, que o Senhor abençoe em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus Cristo, nos conceda um dia abençoado, uma semana de bênção, uma semana de vitória, para a honra e glória do teu nome. Nós te agradecemos, amém, e graças a Deus. Que a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito do nosso Deus, repouse sobre nossas vidas, nos guardando, nos protegendo de todo mal, agora e para todo sempre. Quem tem essa fé no Senhor Jesus Cristo recebe, declare amém. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Com a permissão de Deus, não esqueça de compartilhar com o número de pessoas que você puder essa mensagem. Amém.